Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Heloísa Inck, sou aluna de agronomia da Universidade Federal do Paraná e hoje trago para vocês este vídeo referente a circuito elétrico paralelo, conceituação, exemplo e aplicação. Um circuito elétrico é um circuito fechado. Ele começa e termina no mesmo ponto e é formado por vários elementos que se ligam e, assim, tornam possível a passagem da corrente elétrica. Os elementos que compõem o circuito elétrico são os seguintes. Os resistores ou resistências são componentes do circuito elétrico que têm duas funções. Uma delas é converter a energia elétrica em energia térmica. A outra é limitar a passagem da corrente elétrica através do controle da voltagem. Os capacitores ou condensadores são componentes elétricos que armazenam as cargas elétricas. Essas cargas elétricas são utilizadas sempre que haja resistência, ou seja, sempre que a passagem da corrente elétrica seja dificultada. Os geradores são dispositivos que prolongam a diferença de potencial entre dois corpos. É dessa forma que eles são capazes de transformar diferentes tipos de energia. Os condutores são os elementos que permitem que as cargas circulem facilmente num circuito elétrico, e os indutores, que são os dispositivos que armazenam a energia elétrica. Agora, falando sobre o circuito elétrico paralelo. O circuito em paralelo é composto por duas ou mais cargas, porém, diferente do circuito em série, todas essas cargas possuem o mesmo ponto em comum, ou seja, há um ponto de derivação para todas elas, fazendo com que o fluxo da corrente elétrica separe proporcionalmente para cada carga, de acordo com o valor de sua resistência. Temos como as principais características de um circuito paralelo que tanto a corrente e tensão elétrica no circuito irão se comportar de maneira diferente. No caso da tensão elétrica, será sempre a mesma para todas as cargas do circuito, ou seja, a mesma tensão entregue pela fonte. Já a corrente elétrica não será a mesma nas cargas, exceto se tiverem duas com o mesmo valor de resistência. Isso também se deve a uma relação matemática. Sabendo que a tensão é a mesma em todas as cargas, a corrente elétrica irá variar de acordo com a resistência, pois são grandezas inversamente proporcionais. Onde mais é aplicado esse tipo de circuito são em instalações elétricas industrial e predial, onde todas as tomadas e lâmpadas estão em paralelo, redes de distribuição, equipamentos elétricos e eletrônicos. Agora, falando sobre as vantagens e desvantagens desse circuito. O circuito em paralelo é mais utilizado em instalações elétricas prediais e industriais. Isso porque uma de suas vantagens é a tensão elétrica, que em todas as cargas será a mesma, 127 volts, 220 volts ou 380 volts, dependendo do circuito. Pelo fato da tensão ser a mesma, em cima das cargas, elas irão dissipar a máxima potência, e caso uma das cargas pararem de funcionar, as demais continuam o funcionamento normalmente. Uma de suas desvantagens é o consumo, que é muito maior, pois se dissipa mais potência e maior será o valor, devido à corrente elétrica se dividir de maneira proporcional para manter a mesma tensão na carga. Sendo assim, o aumento de cargas em paralelo pode ser um problema. Agora eu vou resolver o exemplo 2.12 que se encontra no manual da disciplina. A ligação de um aquecedor de potência 280 watts e tensão 110 volts e uma lâmpada de potência 100 watts e tensão 220 volts em um circuito paralelo com tensão 380 volts funcionaria adequadamente? Explique tecnicamente. A primeira etapa é o cálculo da corrente dos equipamentos, pela fórmula corrente igual a potência dividida pela tensão. No caso do aquecedor, seria 280 dividido por 110, que resultaria em 2,55 amperes. Já no caso da lâmpada, seria 100 dividido por 220, que resultaria em 0,45 amperes. A segunda etapa é o cálculo da resistência dos equipamentos, calculado pela fórmula resistência igual a tensão dividido pela corrente. No caso do aquecedor, seria 110 dividido por 2,55, resultando em 43,21 ohms. Já no caso da lâmpada, seria 220 dividido por 0,45, resultando em 484 ohms. A terceira e última etapa é o cálculo da corrente dos aparelhos ligados em tensão 380 volts.
É calculado pela fórmula corrente igual a tensão dividido pela resistência. No caso do aquecedor, seria 380 dividido por 43,21, que resultaria em 8,8 amperes. Já no caso da lâmpada, é igual a 380 dividido por 484, que resulta em 0,79 amperes. Logo, os dois equipamentos queimariam, pois iriam trabalhar com corrente superior ao valor para qual foram fabricados para funcionar. Aqui estão as referências utilizadas para a elaboração do trabalho. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.